Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo de Renda. Tudo bem com vocês? Hoje vamos trocar uma ideia aí sobre esse ativo aqui, o RELG11, o fundo de logística da REC, da gestora REC, né, da Real Estate Capital, que bem recentemente soltou um fato relevante aí, avisando que não iria mais distribuir mensalmente os seus rendimentos por conta de questões relativas à alavancagem do fundo. Então vamos entender direitinho o que aconteceu aqui. Primeiro vamos fazer um overviewzinho do fundo, tá? É um fundo que está negociando aqui hoje a R$ 57,00, está até subindo um pouco hoje. Teve sua mínima aí na época da notícia, né, que foi no início da semana, de R$ 55,00. Está com um dividend yield aqui enorme, mas se vocês prestaram bem atenção no que eu falei, isso aqui tem que ser desconsiderado completamente, pois ela já avisou ao mercado já que o guidance para a distribuição dos próximos meses é zero, né? Que ela vai reter os rendimentos por conta para poder equacionar o balanço dela, o balanço de pagamentos dela por conta de alavancagens, tá? Tá negociando com um desconto sobre o valor patrimonial bastante elevado, né? A gente vê aqui 53% de desconto sobre o valor patrimonial. Tem uma liquidez bem baixa, tá? A gente vai ver que é um fundo pequeno, tem uma liquidez bem baixa, que também não ajuda o fundo aí nesses momentos, né? Que o price action é muito negativo. Tem uma liquidez aqui na casa de R$ 200 mil dia. Vinha distribuindo aqui 70 centavos, 80, uma distribuição bem errática aqui, como a gente pode ver, né? E, mais uma vez, avisou aí que a partir do mês de abril vai parar de distribuir os dividendos, tá? Os dividendos não, os rendimentos. Né? Lembrando que o fundo imobiliário não tem dividendo, tem rendimento. Aqui o tamanho do fundo, como eu disse para vocês, é um fundo pequeno, um fundo de 162 milhões, tamanho do patrimônio líquido do fundo. Aqui a gente já pode ter uma ideia aqui do valores apagados, tamanho da alavancagem do fundo, né? Realmente uma alavancagem aqui alta, na casa de 70 milhões, mas a gente vai ver melhor no relatório gerencial dele. Tá? Ele tem 5 imóveis, tá com uma taxa de vacância, a gente vai ver até baixa, né? Tá com uma taxa de vacância ali de 12%, ou seja, 88% dos imóveis performados, sem nenhum problema até agora de inadimplência. O SNFF, o Fundo de Fundos do Assunto, tem uma posição aqui relevante nele, né? O maior cotista dele aqui, com quase 12%. Vamos dar uma olhada no fato relevante aqui primeiro, tá? Que ele avisou que o resultado do caixa do fundo não vai ser distribuído mensalmente, com o objetivo de se viabilizar opções para o cumprimento das obrigações do fundo. São as dívidas provenientes de alavancagens que o fundo fez aí para adquirir ativos. Tá? O resultado do caixa não acumulado do fundo será incorporado ao valor patrimonial, obviamente, porque ele vai permanecer no caixa, então isso aí vai aumentar o valor do ativo e, consequentemente, o valor patrimonial do fundo, podendo ainda ser distribuído tão longo ocorra um ou mais eventos de liquidez para quitações das obrigações. Essas medidas têm por objetivo proteger a saúde financeira e o interesse do cotista do fundo. Obviamente que isso aqui é uma notícia ruim, né, para os cotistas. A gente pode ver aqui quão mal o fundo reagiu pós a notícia, que o gráfico dá exatamente esse momento aqui, do dia 3, caiu 13% imediatamente após a notícia, já vinha caindo bastante fundo ao longo dos últimos 6 meses, né? Mas, ao meu ver, já dando um spoiler aqui, eu acho que a gestão agiu de maneira correta, tá? Face a essa alavancagem mal executada pela gestão, né? Porque você retendo os rendimentos, você está robustecendo seu caixa e mesmo que o caixa não seja suficiente para pagar as dívidas aí de curto prazo, como a gente vai ver, isso deixa o fundo numa posição um pouco mais confortável para negociar reperfilamento de dívida, de repente propor uma amortização extraordinária na dívida que vai vencer agora e renegociar o reperfilamento dela para uma taxa menos agressiva. Tá? Vamos dar uma olhada no relatório gerencial último. Ele é um pouco antigo, né, que ele é relativo ao mês de março, que é de quando o fundo distribuiu os rendimentos aí pela última vez, que é 0,70. Então a gente vai ignorar um pouco essas questões do momento do fundo. O que eu mais estou interessado em mostrar para vocês aqui
é isso aqui, ó, que é a parte que mostra o balanço do fundo, tá? O fundo hoje tem cerca de 230 mil imóveis, tem uma liquidez aqui de caixa de 1 milhão, um CRI aqui que também é para, também a gente pode considerar como caixa ou algo que possa ser rapidamente convertido em caixa de 4 milhões. Então a gente, para simplificar a análise aqui, podemos considerar 5 milhões em caixa, e esses outros ativos aqui ele não especifica muito bem o que é. Mas considerando que também seja algo que seja de fácil conversão em caixa, a gente vai ter aqui por volta de 6 milhões em caixa. Tá? E aqui os passivos do fundo. Tá? Ele tem aqui, basicamente, de passivo de curto prazo, ele já tem 58 milhões, com vencimento em dezembro de 2023, e um passivo mais de longo prazo de 12 milhões, e ele não traz aqui a data de vencimento dele, mas é para depois de 12 meses, ou seja, não é nesse ano. Totalizando um passivo aqui de 71 milhões. Tá? Isso aqui dá uma razão de alavancagem de cerca de 23%, que nem é tão alta. Mas como ela foi feita, o instrumento de alavancagem, o CRI, ele foi feito para vencer nesse curto prazo aqui de 2023, ele acabou causando esse problema de geração de caixa do fundo. Tá? Por quê? O fundo hoje já vê no seu horizonte de curto prazo, de 12 meses, em menos de 12 meses, né? Agora a gente está aqui em 6, 7, em 8 meses, um pagamento aqui de quase 60 milhões de reais. E o momento de mercado, como todo mundo sabe aqui, para emitir dívida, para o fundo poder fazer uma emissão, então nem se fala com esse deságio todo que ele está negociando. O momento de mercado está horroroso para você emitir dívida, taxas exorbitantes, pouca gente querendo comprar dívida, um fundo que já está mostrando problemas de liquidez de curto prazo e negociando a 60% de desconto do seu valor patrimonial, não consegue emitir, também fazer follow-on. Então, o fundo está se deparando com uma situação bastante complicada aqui para fazer o cumprimento desse compromisso aqui que ele assumiu em dezembro de 23. Por isso, a retenção desse caixa, para aumentar um pouco aqui esses ativos aqui que a gente pode considerar como liquidez, né, que estão na casa de 6 milhões, para que no pior dos cenários ele consiga amortizar alguma coisa, reperfilar essa dívida, falando, olha só, não vou conseguir, vamos renegociar essa dívida aqui, eu vou pagar 30% dela aqui, 20% dela aqui, e a gente vai renegociar ela com vencimento mais longo, uma taxa mais atraente para você, e conseguir sair dessa sinuca de bico aí que o fundo tá se encontrando, tá? Aqui a gente vê aqui a razão, tem 31% de dívida, né? Frente aos ativos, não, 23, desculpa, eu falei errado ali, o total da dívida dele aqui é 31%. Aqui um pouco do patrimônio líquido, que a gente já falou. A classificação dos imóveis não são imóveis de muito bom padrão, tá? São imóveis A e B+. A maioria dos contratos aqui sendo corrigidos pelo IPCA. Como eu disse, a vacância está bem controlada, ele está com 88% aqui de ocupação física e financeira. São 5 imóveis localizados aqui na região sudeste e um na Bahia, no Recôncavo Baiano. Tá? Mas esse CRI aqui que ele tem em caixa, tá? Que ele não é devedor, ele na realidade ele é o credor do CRI. Maravilha? A maioria dos contratos são típicos, o que causa mais um ponto de cuidado nosso aqui, porque a gente vai ver aqui, ó, 32% dos contratos vencem dentro desse ano. Então, se somado a tudo isso, a gente tiver um aumento da vacância, o fundo vai se complicar bastante daqui para frente, certo? Fora isso, também temos aqui 55% dos contratos nesse ano com data de renovatória, podendo ter uma negociação que baixe o valor do aluguel, por exemplo. Vamos dar uma olhada aqui na DRE. Aqui a gente tem até a DRE de fevereiro. A gente vê aqui, ó, que as despesas financeiras estão consumindo aqui quase 700 mil reais por mês do fundo. Tá? Então, o que a gente consegue depreender aqui, dando uma olhada aqui na DRE gerencial? Tá?
O lucro líquido caixa dele está por volta de aqui R$ 1 milhão, tá, por mês. Ele parando de distribuir isso, tudo volta para o caixa dele. A gente sabe que o problema é essa dívida aqui de dezembro, né, que é de 58 milhões. Ele tem 6 milhões de disponibilidade, vai ficar aí 8 meses sem distribuir, então vai acrescentar esses 6 milhões por volta de 8 milhões, e a gente vai ter um total de 14 milhões para tentar fazer alguma coisa, para tentar trazer algum tipo de benefício para o fundo na renegociação dessa dívida aqui. Como vocês podem ver, 14 frente a 58 tem uma grande disparidade aqui. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer aqui, na minha opinião. Das duas, uma. Ou o fundo vai conseguir renegociar essa dívida com os credores, falar, olha, toma aqui os 14, estou te pagando 14 e vamos, por um juros maior, vamos reperfilar essa dívida para uma data futura mais lá na frente, quando o mercado tiver melhorado, eu conseguir emitir um outro CRI para pagar esse CRI, ou então conseguir fazer um follow-on do meu fundo, conseguir obter mais recurso caixa do fundo. Ou então o fundo vai ter que vender os seus ativos. Tá? Nesse meio tempo aqui, ele também tem um prazo aí até dezembro para conseguir fazer alguma venda de algum dos ativos que ele tem. Como a gente pode ver, por exemplo, esse ativo aqui, o Log Camaçaria, ele foi adquirido por 65 milhões de reais, certo? Então, digamos que ele consiga vender pelos mesmos 65 sem gerar ganho de capital. Ele consegue resolver esse problema aqui também, tá? Vai ter a perda de um ativo, mas consegue resolver esse problema da dívida e aí poderia passar a voltar a distribuir os dividendos distribuir os rendimentos lá na frente. Eu acho que o cenário base desse fundo aqui, até que ele consiga fazer uma venda de um ativo, ele vai manter essa não distribuição, tá? E mesmo assim, os cotistas têm que rezar para que ocorra algum tipo de negociação, ou com os credores, para um reperfilamento dessa dívida, ou então uma venda de algum dos ativos para que o fundo gere caixa para pagar os CRIs de vencimento de curto prazo. Ou seja, uma situação bastante complicada aqui para o nosso amigo Helg. Aqui tem a foto dos ativos, né? Com as principais características. Aqui falando um pouco da liquidez, a gente já falou disso. Aqui um pouco do currículo das pessoas que tocam o fundo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido a difícil situação que se encontra aí o Helg. Acho que o fundo vai ter que passar por algum tipo de negociação até dezembro, seja da dívida ou seja a venda de algum ativo. A postura do gestor de reter os rendimentos, eu acho que ela é adequada para esse momento. É o que eu, inclusive, questionei no caso do XPPR, em outros vídeos do canal aqui, por que o gestor não parou de distribuir os rendimentos, né? Para dar uma reforçada no caixa, para poder sentar na mesa de negociação numa posição um pouco mais privilegiada, podendo oferecer algo, uma amortização, algo que o valha para poder reperfilar melhor essa dívida. O único ponto que eu achei meio bizarro dessa história toda, que também fica de atenção para vocês, é que ao mesmo tempo que ele retém o caixa, que eu acho que é uma medida que é necessária frente à má alavancagem que ele fez, ele poderia ter demonstrado algum tipo de alinhamento de interesse e ter suspendido aqui a taxa de gestão dele aqui de 1%, né? Ele vai continuar recebendo até que venha algum comunicado nesse sentido, né? Ele vai continuar recebendo 1% ao ano sobre o PL, mesmo não distribuindo os rendimentos, que é o que todo cotista de fundo imobiliário espera. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, por favor, curta. Isso ajuda muita gente. Sigam o canal aí, se inscrevam. Compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem. Qualquer dúvida, crítica, sugestão de fundo para analisar, coloca aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Beleza? Boa Páscoa aí para todo mundo e a gente se vê semana que vem. Valeu, um abraço e tchau.